para que fique registrado lá junto ao conselho, né? Vocês sabem que tudo que está sendo feito nesse no período letivo suplementar, tudo vai ser documentado e passado para o Conselho Estadual de Educação. Então, a gente tem que documentar tudo o que faz. Por isso que tudo é gravado. Tá bom? Não fiquem Não, tá chateados com isso, ótimo. não. Não, tá ótimo. Tudo ótimo, o professor também é ótimo. Tudo bom, tá gravando já. Não é? Você quer fazer uma declaração aí em público, gravada, dizendo a excelência da UPE, do curso de telecomunicações, especialmente do professor Paulo, que vem se empenhando de maneira muito árdua, né? Para que todo mundo desempenhe bem suas funções, aprenda, seja feliz. Não é verdade, classe? Eu gosto mais de Verusca, mas Paulo Hugo também é bom. Isso. Eu sou o professor que mais se importa com vocês, inclusive, né? Mas bora lá. Ó, Felipe chegou, vamos trabalhar. Vamos lá. Todo mundo tá vendo minha tela bonitinha aqui, né? Então tá. Tá, questão 1, a gente vai começar a falar, no começo da questão, sobre transformada discreta de Fourier. Tá? Ele pede para ser aplicado nessa imagem, chamado barras.jpg, e salvar a imagem. Também a gente tem que aplicar tanto nas linhas quanto nas colunas, e comparar tudo. Bem, primeiramente, vamos relembrar aí, talvez tenha algumas pessoas aqui que não lembrem, talvez alguém não saiba o que é Fourier, né, que é um assunto que a gente vê pouco nesse curso. Então, tem alguns conceitos, primeiramente, frequência, quando a gente está falando, vamos falar de Fourier primeiro, né, analógico, tradicional, sinal contínuo. Frequência vai ser o número de vezes que o sinal periódico repete a mesma sequência de valores. E tem a definição aqui. E quando a gente traz isso para uma imagem, o espectro da imagem vai revelar a intensidade de transição dos níveis de cor entre os pixels. Então, por exemplo, se a gente passa de 0 para 255, a gente está falando aí de uma alta frequência. De 252 até 255, é uma variação baixa. Foi somente 3 ali do voluntário. Então, seria uma baixa frequência. E aí, quando a gente vai olhar para a transformada de Fourier, que é essa ferramenta aí muito legal, que eu não preciso me alongar muito, aqui está um exemplo clássico, né? Quando a gente pega um sinal analógico, e aí a gente consegue decompor ele em várias senoides, e realizando uma soma delas, a gente consegue encontrar esse mesmo valor. Só para relembrar aí. Mas aí, o que é interessante aqui é a transformada discreta de Fourier, que é expressa por esse negócio aqui gigante, e também a gente tem a inversa dele, mas calma, isso aqui é fácil, isso aqui é besteira de entender. É somente o somatório da própria, a transformada aqui sendo aplicada, só que pontualmente, né? Um somatório, não é mais um integral. E bem, aqui está para uma dimensão, para um vetor de m, de tamanho m, e aí como a gente vai trabalhar com imagens, isso aí vai ser uma matriz da imagem. Então, aqui está a mesma definição, só que dessa vez para uma matriz de dimensão n linhas, n colunas. E a inversa também segue o mesmo princípio, tá? Mas aí, essas equações aí, a gente vai ver aplicando. É bem mais tranquilo, não é nada muito complicado você olhando assim, não. E também duas informações interessantes. Além disso, a transformada, né, é uma função complexa. Tem essas duas informações, que é o módulo e a fase, em que o módulo vai trazer informação sobre a densidade da energia, e qual a energia em uma frequência específica, e a fase vai trazer sobre informações sobre o deslocamento temporal dele. E está aqui a fase, e o módulo e a fase. E aqui tem um códigozinho explicando o que acontece quando a gente aplica finalmente Fourier em uma matriz, né? Aqui eu só vou estar criando, só para exemplificar aqui, dois vetores e criar uma matriz aqui usando uma função qualquer. E então eu vou aplicar, tá? Só vou executar aqui, tem que executar mesmo assim. Deixa eu executar, tá conectando aqui, inicializando, conectado. E parabéns, já deu um erro aqui. Porque aqui é um X maiúsculo. Não, vou escrever aqui. Pronto, aqui está o X, está o vetor X, temos o vetor Y, temos o nosso
nossa matriz aqui e aplicando a transformada de Fourier nessa linha. E aqui eu exemplifiquei também em imagem, fiz as contas aqui separadas, só para mostrar mais ou menos como seria em questão de pegando essa matriz e aplicando a transformada de Fourier. Então, percebe-se que temos aqui a nossa matriz 3x3, também vai gerar uma matriz 3x3, só que aqui são valores apenas reais, né, e aqui aparece uma componente imaginária. Isso é interessante notar. Mas, enfim, a questão fala sobre transformada, para a gente aplicar a transformada discreta de Fourier, existe um algoritmo que foi criado chamada transformada rápida de Fourier, a FFT, que vai ser essa versão que ela surgiu nos primórdios dela, digamos assim, no comecinho, com o algoritmo de Gauss em 1805, só que aí foi somente Coley e Turk, que eu gosto muito desse, tá, professor, para mostrar, lá em 65, que quando eles começaram a pensar em complexidade computacional, eles otimizaram isso e aplicaram isso em Fourier, e então eles conseguiram reduzir a complexidade computacional da ordem de, antes o que era n ao quadrado, onde n é o tamanho dos dados de entrada, para n vezes log de n. Então, uma redução considerável, né? Já que aqui seria n vezes n e aqui n vezes log de n. Ao invés de n, agora é somente log de n. É considerado. Bem, e aqui eu vou finalmente aplicar Bruno, aí na... Oi. Bruno, tu me permite rapidinho, só para... se tu puder voltar lá em cima, naquele quadro maravilhoso. Isso. Vê, como a gente tem falado, né, por exemplo, que as imagens que utilizamos, elas são codificadas com 8 BPP, 8 bits por pixel, são inteiros que variam de 0 a 255. E aí, como é que a gente, ao calcular a transformada de Fourier, obtém esse negócio, esse trambolho aí embaixo? Menos 1,22 vezes 10 elevado a menos 16, né? Mais menos 2,212 10 a menos 16J. Que danado é isso? Então, a gente percebe que essa representação de Fourier para trabalhar com imagens, ela não é uma ferramenta muito interessante, né? Se vocês começar, quando a gente começar, né, se vocês tiverem a oportunidade de se aprofundar mais em imagens, processamento de imagens, vocês vão ver que Fourier, e ainda a sua versão discreta, ela não é muito usada. O que a gente mais usa, e a gente inclusive vai estudar, não sei com quem, mas vai estudar, é a transformada wavelet, tá bom? Transformada de wavelet, ou ainda a transformada do cosseno, que é uma versão aí da transformada de Fourier, bem interessante. Mas nem só por causa dessa parte imaginária que vocês observam aí, né, J 2,12, mas também pela parte decimal que acaba acontecendo, né? Você sai de inteiros com a representação de 8 bits, né, para float, olha, com 64 bits. Então é péssimo para codificar imagens, tá bom? E então, além daquele ponto que Bruno estava falando sobre a complexidade computacional relacionada às operações, né, para você fazer aquele número que ele mostrou de n quadrado e n log ln seria referente ao número de multiplicações. Quantas multiplicações você precisa fazer para calcular a transformada de uma imagem? Então, com a técnica original, que seria com aquela expressão bem bonita que Bruno mostrou lá em cima, você precisaria de n quadrado multiplicações, né? Para uma imagem, tá, pequenininha, beleza, mas para imagens grandes, se você tiver que fazer um batch aí com dezenas de imagens, né? Imagine um Instagram para fazer isso, com infinitas imagens lá dentro. Então, não é uma coisa muito tranquila. E essa redução que o Coley Turk propôs, né, com o algoritmo dele, é significativa. Lembrando que esse log aí é na base 2, tá? Log na base 2 de n tem uma redução significativa. Beleza? Então, tanto o número de multiplicações quanto o espaço necessário para a representação, ele precisa ser verificado quando a gente trabalha com Fourier ou com outras transformadas. Muito obrigado, Bruno. Nada, professor. Vontade. Certo. E aqui vamos mostrar aqui como é que é aplicando, né, na questão, como é que fica
finalmente aí essa história. Tá, esse módulozinho aqui, eu só vou fazer o upload, tá? Eu vou mostrar aqui, tem esse jeito de se fazer upload da imagem, usando os códigos. E aí eu vou upar aqui a imagem e ele vai upar aqui a imagem para mim. Ok, está upada a imagem. E aqui existe o código, né? Vou explicar o código. Eu vou importar algumas bibliotecas necessárias aqui. Primeiro eu vou também ler a imagem usando esse código. E eu vou setar aqui só para confirmar que 100% da imagem a gente vai estar usando em tonalidades tom de cinza, né? Para não ter nada colorido aqui e visual a imagem. Bem, para aplicar a transformada na imagem toda, eu vou estar usando essa função aqui, que é a np.fft.fftn na imagem. Eu vou explicar aqui o que é esse N já já. Bem, tem essa parte aqui que eu vou estar trazendo, eu vou estar corrigindo algumas coisas da imagem para poder mostrar o gráfico, o gráfico não, né? Mostrar o espectro para vocês melhor. Também aqui tem uma correção que eu faço em log para poder ficar um jeito mais padronizado, digamos assim, todo mundo usa essa formatação em log. Mas é basicamente essa função aqui que vai estar fazendo toda a magia de Fourier. Para eu aplicar nas linhas, eu vou estar usando essa outra função aqui, que é muito parecido, só que ao invés de FFTN, eu vou estar usando FFT normal, tá? E qual que é a diferença aí dessa função? Essa função aqui, np.fft, tem esse ponto e tem várias terminações aqui. Eu posso fazer ela como um FFT normal, que eu vou estar aplicando o Fourier somente em um vetor, unidimensional. Eu posso usar como FFT2 e eu vou estar usando em 2 dimensões, numa imagem, por exemplo. Também posso usar em FFTN, que são N dimensões. Então, bem, aqui como eu quero aplicar numa imagem, eu posso usar tanto FFTN quanto FFT2. Tá? Eu fiz com o N, deu certo, eu vou manter o N aqui só para mostrar que dá certo também. E aqui, como eu estou aplicando somente nas linhas, eu vou estar usando FFT, que ele vai aplicar Fourier somente nas linhas da matriz. E aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Para aplicar nas colunas, o que foi que eu fiz? Eu transpus a imagem, e aí o que é a linha virou coluna, apliquei nas linhas, e aí depois, na hora de fazer as correções aqui e mostrar, eu transpus de novo. E aí ficou a versão corrigida. Tá bom? Aqui eu vou plotar as imagens e vou mostrar as imagens aqui e já está pronto já para não demorar para vocês. Aqui está a imagem original, tá? Como é que era. E aqui está a aplicação de Fourier nas linhas e nas colunas e na imagem toda. Então, vamos lá, vamos explicar aqui. Então, dá para notar aqui que a imagem está espelhada também, né? Porque esse tipo de correção aqui, subir aqui, esse tipo de correção aqui, ele faz com que a imagem seja espelhada. Então, quando eu estou aplicando aqui nas linhas, ele vai espelhar aqui a imagem em duas, na vertical. E quando eu aplico nas colunas, ele vai estar espelhando aqui na horizontal. E quando eu aplico aqui em Fourier, se vocês notarem na imagem toda, vai ficar esse gráfico aqui, esse negócio muito bonito de se ver, que realmente, né, você olha para isso e logo lembra da imagem. É bem associativo, é fácil de associar. Você olha assim, nossa, realmente parece. E dá para notar aqui que a imagem, ela, na verdade, ela foi repetida 4 vezes. Tá? E aquela escala lá de log que eu falei é para poder fazer que dê para ver melhor, porque senão a imagem ficaria muito escura, não daria para ver tanto assim os detalhes. Então, essa foi a primeira questão, para fazer esses comentários, explicar o que foi, o que é a FFT e aplicar nas linhas, nas colunas e notar essas transições. Tá? Vale notar que a transformada de Fourier, ela vai perceber as variações de frequência. Então, se, por exemplo, daqui para cá eu vario do branco para o preto, ele então vai notar que tem essa variação do branco para o preto e aí vai aparecer aqui, tá? No gráfico, no espectro da frequência. E se variar de branco para branco, não vai alterar nada. Tá? Esse espaço aqui que está preto, só para constar, é porque está vazio. Tá? Não tem nada aqui. É porque ficou preto por causa do jeito que a gente imprimiu a imagem. Se a gente imprimir a imagem do outro jeito, por exemplo, se usar a função plot, vai ficar branco. Então aqui é vazio, aqui é preto mesmo, tá? Só para constar. Posso? Deve, à vontade. Obrigado. Esse preto é porque tá vazio? Como assim vazio? Não, não tem aqui dados para ser mostrado. 0. Sim, 0.
Vazio, zero. Não. Vazio não tem nada. Vazio não Tá, tem mas a nada. gente tá tratando Zero de é uma alguma matriz. coisa. Se a gente tá tratando de uma matriz, tem que ter algum valor, tá valor zero. Certo, mas não é vazio. Ok. Por Peço que não é vazio? perdão, eu pensei na associação fácil, perdão. Ó, olha para a parte de baixo, gente. Essa parte bem branquinha. Isso. Então aí não tem transição alguma. E perfeito, perfeito. E aí no meio, ó, aí tem essa parte aí, algumas partes que ficam branquinhas também, são essas linhas pretas que vocês enxergam, tá bom? Então, a leitura que vocês podem fazer é uma leitura na horizontal, tá certo? No caso da esquerda para a direita, desse espectro, e aí vocês vão vendo. Se vocês pegarem, por exemplo, uma linha desse espectro, vocês poderiam traçar um gráfico bidimensional. Então, ó, se fosse uma linha preta, dessa parte escura, dessa parte de Fourier linhas, se você selecionasse uma dessas linhas, né, a parte mais escura ela estaria em zero, seria mais ou menos assim. E aí, quando ela vai clareando, ela vai subindo, vai para o cinza claro, quer dizer, cinza escuro, cinza claro, branco, aí vai retornando, certo? Que vocês percebem isso aí nessa bem no centro, né? Nas partes cinzas dessa imagem, né? Você percebe que ela, nas pontas, elas têm um cinza mais escuro, e à medida que elas vão se aproximando do centro, dessa linha bem branca que tá dividindo em dois, né, que é simétrica, você vai ver que ela está clareando, certo? Então, ó, é onde se concentra a energia. A parte clara é onde se concentra a energia, você observa que ela se concentra na parte que tem mais de baixa frequência, tá bom? O mesmo vai acontecer com a parte das colunas, só que de maneira simétrica, né? A análise agora vai ser em relação às colunas, então a gente vai fazer a leitura de cima para baixo, de baixo para cima, tá bom? Pois é, esqueci de fazer esse comentário que foi pertinente. Como eu estou Muito aplicando obrigado. Fourier nas linhas, ele vai estar puxando aqui, ele vai estar analisando justamente a variação da esquerda para a direita ao longo da imagem. Então, de fato, aqui em cima não vai ter nada, então termina aparecendo esses espaços vazios aqui, quando não tem nenhuma variação. E aí, quando tem variação, ele vai mostrando aqui a diferença do cozinho. E aqui também, aplicando nas colunas, dá para ver uns desenhos aqui, nossa, é bem viajado, né? Legal. E na questão 2 ele pede para fazer a mesma questão e explicar a variação de magnitude do espectro da imagem. Então, aqui tem um outro jeito, tá, de fazer um import. A gente também pode fazer import da imagem através do Drive. A gente coloca lá no Drive pessoal e ele pega aqui, tá? Como a gente está compartilhando aqui, então vai travar se eu tentar puxar, mas isso aqui tem como fazer. E aqui ele vai pegar a imagem, né? Vai ler a imagem, que é essa imagem aqui, a aéreo03.tif. Também ele vai estar setando aqui, só para definir que a gente vai estar trabalhando em escala de cinza. Aqui vai estar realizando o cálculo da transformada, em si, tá? Desse outro jeito. Aqui, aquela correção que eu falei, de transladar a transformada para o centro da imagem. O cálculo do espectro, que ele está calculando na fase, só para mostrar. E aqui é só para concatenar as imagens para poder mostrar aqui uma do lado da outra para vocês. Tá? E aqui tem a concatenação das outras e o print. E aqui vamos às imagens. Então a gente tem aqui a imagem aéreo 03 e aéreo 03 extend. Eu não sei se vai dar para notar aí no computador de vocês, na tela de vocês, depende do brilho, depende das situações, mas nessa imagem aqui dá para notar melhor, com certeza. Tem umas certas variações aqui, tá vendo? Tem como se fosse uma duna de areia, alguma coisa assim, entendeu? Tem uma variação, não sei se vocês estão vendo. Aqui também aparece, aqui é mais difícil de ver. Eu estou vendo aqui no meu computador somente em um ângulo específico, se eu ficar aqui. E aqui também tem essas variações, tá? É a mesma imagem, só que a diferença aqui é que aqui tem uma certa suavização, tá? Digamos assim. E aqui está o plot do espectro deles na frequência, tá? Também pode se observar isso.
Com a imagem da esquerda, ela é mais suavizada. Tá? É como se eu tivesse aplicado aquele log lá que eu falei também, que suaviza um pouco as imagens. Dá para notar, senão ficaria muito preto, ficaria muito assim. É como se a gente tivesse aplicado aquele log lá que eu mostrei na outra questão. Esse daqui. Cadê o log? Esse aqui. É como se tivesse aplicado aqui na imagem, e aí ela vai. Como eu mudo a escala, né? Ao invés de estar mostrando uma escala cartesiana comum, eu vou estar mostrando em log, ele termina mostrando aqui melhor. E o espectro, consequentemente, ele também fica mais suave. Tá vendo que aqui tem uma, como se fosse uma, como se chama a palavra? Quando tem vários grãos. É como se tivesse vários pontinhos aqui. É como se aqui fosse mais, Rugosidade. não, é como se aqui fosse mais granulado do que essa área aqui. Tem uma divisão aqui no meio. É como se essa área aqui fosse mais granulada, dá para ver vários pontinhos aqui, como se fosse um chiado de TV, e aqui está mais suave, porque ele vai justamente suavizar. Como aqui eu suavizei, então a mudança de branco para preto, ela é mais suave. Então, consequentemente, o espectro vai ser mais suave, então não vai ter tanta variação assim como tem aqui. Aqui, como tem variação mais brusca do branco para preto, então vai aparecer mais nesse gráfico aqui. Porque aqui tem uma maior diversificação de frequência, né? Aqui está tudo preto, aí passa para o branco, aí passa para o preto de novo, passa para o cinza, e aqui aparece essa área aqui mais escura no gráfico. É isso. Questão 3. Algum comentário? Excelente apresentação, parabéns. Obrigado. Agora eu gosto do seu. Agora eu vou apresentar aqui. Tá. Eu vou parar aqui. Certo. Então, vamos lá. Peraí, né? Deixa eu ver se ele não buga tudo. Eu não vou rodar os códigos não, tá? Porque eu vi agora que ele sumiu com as imagens que eu tinha aqui. Ah, não, tá aqui. Mas, de qualquer forma, a necessidade de eu ficar rodando os códigos ou... Beleza, pronto. Então, vamos lá. Eu vou falar da questão 3. E na questão 3, ele pede para comparar os espectros das imagens de futebol e futebol noise e propõe uma estratégia de filtragem no domínio da frequência e comparar esse resultado com o obtido após um filtro de média móvel. Aí vamos primeiro entender qual é a proposta dessa questão. Aqui ele quer fazer uma comparação com a filtragem no domínio da frequência e em comparação com a do domínio do espaço. Então, eu vou começar primeiro falando do que é esses filtros digitais no domínio do espaço. Então, no domínio do espaço, ele usa uma técnica baseada em convolução. Então, de janelas e de conjuntos de pixels. Então, ele vai combinar a intensidade desses pixels diferentes para gerar a intensidade de um único ponto. Então, é assim que funciona os filtros no domínio do espaço. Então, o custo computacional da convolução, ele é muito alto. A gente tem aqui que numa imagem de tamanho M por M, com a máscara N por N, a máscara seria justamente essa questão aqui de pegar esse conjunto de pixels, que pode ser por máscara ou pode ser por conjunto de bits, e o número de multiplicações necessárias para realizar essa convolução vai ser de m ao quadrado vezes n ao quadrado. Então, se a gente tem uma imagem de 512 por 512 e essa máscara for 16 por 16, a gente vai ter aqui 67 milhões de multiplicações, e lá vai o trem. Então, observando o teorema da convolução, qual é o grande ganho utilizando o filtro no domínio da frequência? Qual o ganho utilizando o domínio da frequência em relação ao do espaço? No espaço, a gente vai ter uma convolução.
E se a gente usa o domínio da frequência, a gente vai ter apenas uma multiplicação. Esse aí é justamente o teorema básico lá da convolução. Então, é exatamente esse artifício que o domínio da frequência vai ganhar aos montes com relação o custo computacional na filtragem. Na filtragem do domínio da frequência, o que é que vai acontecer? A gente vai centrar a transformada, multiplicando a imagem por -1, que nem o Bruno fez lá em cima, vai calcular essa transformada, e essa transformada vai ter aquele custo computacional que o Bruno falou, de n vezes log de n, e vai multiplicar essa função já transformada por uma função de filtro h de v. Então, ou seja, a gente vai fazer aqui uma multiplicação apenas para fazer essa filtragem. Diferente do que aconteceria aqui nessa questão do filtro no domínio do espaço. Então, a gente vai calcular a transformada discreta inversa, que produz essa nova imagem realçada, e obter uma parte real da imagem e multiplicar os resultados novamente e trasladar lá para o centro. Então, no domínio da frequência, a gente tem esse grande ganho, que é o custo computacional. A gente vai ter apenas uma multiplicação para realizar essa filtragem, ao invés da convolução que é feita utilizando o domínio do espaço. E aí, para aplicar no nosso exercício 3, eu fiz aqui carreguei algumas bibliotecas, carreguei essas imagens, a imagem futebol e futebol noise, e fizemos a conversão do espaço de cores de preto e branco, e calculamos a transformada, transladamos a transformada, e calculou a magnitude espectral. E agora aqui está mostrando. Eu fiz a mesma coisa que o Bruno falou, tá? A diferença aqui, não, na verdade, segundo o exemplo, ele usou também, usando a biblioteca da OpenCV, a DFT, para fazer esse cálculo dessa transformada. A única diferença. E aí vamos dar uma observada entre essas duas figuras aqui. Essa aqui seria a minha figura original, a futebol, e a futebol noise, que é a futebol com ruído. Esse ruído aqui é um ruído sal e pimenta, que também é conhecido como ruído impulsivo. E o que é que acontece com ele? Ele modifica os pixels do valor do pixel que estava antes para 0 e para um valor máximo alternadamente. Então, ele faz esse alternado de pixels brancos e pretos. A gente tem aqui na imagem, se vocês olharem na bolinha, dá para ver melhor que a gente tem uns pretinhos e uns brancos. Então, vamos dar uma olhada agora nesse espectro de magnitude aqui, né? Na magnitude espectral dessas figuras. A gente pode ver que não há uma diferença, assim, que nos diga, vamos filtrar as frequências baixas que a gente tira o ruído. Vamos filtrar entre a frequência tal e tal que a gente vai tirar o ruído. Isso aqui não fica claro no espectro, então a gente não consegue uma filtragem interessante utilizando o domínio da frequência. Por isso que eu não apliquei também nenhuma técnica, porque não tem nenhum parâmetro para a gente começar a fazer essa filtragem, visto os espectros das imagens. Então, o que é que foi aplicado? A gente aplicou a média móvel, como a questão sugeriu, que é uma filtragem no domínio do espaço. E como é que funciona esse filtro de média móvel? Ele é bem simples, em termos de explicação, né? Porque a gente já viu que o custo é alto. Mas o filtro de média móvel, ele vai fazer essa suavização das imagens e ele vai ser aplicado numa máscara. Então, a gente vai ter uma máscara, nesse exemplo 3x3, que vai definir o valor do pixel central. Então, aqui como exemplo numa matriz, a gente tem esse número 12 aqui no meio, e utilizando essa máscara 3x3, o número agora foi para 219. Então, a gente fez uma média desses valores e atribuiu ao pixel central. Para realizar esse filtro de média móvel,
eu vou utilizar essa função aqui do CV2 Blur, que ele vai fazer justamente a média, e como input a gente tem a imagem, que é a nossa imagem N, que é a ruidosa, e a gente vai utilizar uma máscara de 3x3. Então, esses são os parâmetros da nossa função, a imagem e o tamanho, as dimensões da máscara. Então, essa função ela já vai ser aplicada diretamente na imagem, tá? Então, não tem etapas, porque a biblioteca já nos permite fazer isso direto. Mas então eu fiz com 3x3 e 5x5. Agora, os mesmos cálculos de transformada, transladada e cálculo da magnitude espectral é só realmente para ilustrar o espectro, mas para a gente realmente fazer o filtro na imagem, só é necessário isso. Só é necessário aplicar a função. Então, aqui mostrando para vocês como é que ficou. Aplicando o filtro de média móvel nessa imagem, a gente tem a 3x3 e a 5x5. Podem ver que a 5x5 ela está bem mais borrada, que é justamente quanto maior a nossa máscara, mais o valor do pixel central ele vai ser diluído, porque a gente vai pegar muito mais valores ao redor e atribuir para ele no meio. Então, quanto maior a máscara, mais embaçado, né, vamos dizer assim, vai ficar essa imagem. E aqui a gente tem como resposta, como a magnitude espectral, esse comportamento, né, de transição. Então, aqui a gente vê ela bem mais limpa, e aqui a gente vê esse comportamento de transição na magnitude espectral. Aí, como o nosso resultado não foi tão satisfatório nessa imagem, eu resolvi colocar também um filtro de mediana para enriquecer aí a quantidade de filtros que a gente vai mostrar hoje, para vocês verem que pode ser feito um tratamento bem melhor nessa imagem, né? Então, no filtro de mediana, ele também é bem simples. É um filtro de mediana normal. A gente vai escolher uma janela, e essa janela é importante que ela tenha um número ímpar de valores. Mas, assim, se for par, a gente vai fazer a média aritmética dos valores centrais. Então, a mediana, aquela coisa de sempre, eu vou pegar a janela aqui 3x3, ele vai ordenar esses valores de pixels e escolher o valor do meio, que vai ser o nosso valor do pixel central. Então, para isso, eu vou usar a biblioteca do CV2 Median Blur, e aqui a gente vai ter o mesmo parâmetro, basicamente, a nossa imagem ruidosa, e também a janela 3. Escolher os mesmos tamanhos de janela para a gente fazer uma comparação justa, né? Aqui também é a mesma coisa da função acima. E esse vai ser nosso resultado. Então, pode ver também que o nosso espectro é bem mais suave com relação àquele outro. Aquele outro a gente consegue ver realmente a média lá dos pixels. E a nossa imagem ficou bem mais bonitinha aqui, nessa mediana com a janela de 3. Fazendo, então, a comparação com a média móvel, só a nível de curiosidade mesmo. A gente tem a média móvel com 3x3 e a mediana na janela de 3 também. E é isto. Alguma consideração? Deixa eu voltar para aqui para ver a cara das pessoas. E meu computador travou, eu acho. Então tá de boa. Tá tranquilo. De boa? Peraí, que eu acho que... Beleza. Já que você não está nos vendo. Pronto, agora eu tô vendo. Pronto. Acho que passeou pelos temas bem. Não precisa de maiores intervenções, não. Ok. Então, seguimos. Vou compartilhar aqui a tela. Compartilhe.
Vocês estão conseguindo ver? Sim, senhor. Paulo Eliseu, né? Ok. Eu tô vendo também. Beleza. Então, eu vou apresentar aqui a questão 4, que ela trata da apresentação de alguns filtros. A média móvel já foi apresentada, por isso que eu não vou tratar ela aqui na quarta questão. Mas o que ele pede é conceituar cada um desses filtros aqui e aplicar na imagem noise football. Aí os filtros que eu iria apresentar é o passa baixo gaussiano, passa alto logaritmo, ou passa alto de Sobel e o Laplaciano. Aqui ficou um erro aqui. Os filtros que está na mostrou, de média móvel e mediana, eles também são passa baixa porque eles estão dando evidência às baixas transições. E esse passa baixo gaussiano também realiza essa mesma função, porém de uma maneira diferente. No domínio da frequência, o filtro gaussiano ele vai ser definido por essa função, igual uma distribuição gaussiana normal que a gente já está acostumado a ver. E dentro dele tem dois parâmetros. Esse primeiro vai ser justamente o nível do pixel com relação à dimensão xy, em coluna, e dividido por 2 vezes d0 ao quadrado. Esse d0, ele é justamente a variância da da função gaussiana. E como a gente pode perceber aqui no domínio da frequência, aqui está uma figura bem bonita aqui da função, perceba que ele, aqui no domínio de Fourier, ele está dando evidência às frequências mais baixas. Por quê? Aqui no centro a gente tem as frequências mais baixas, as transições mais baixas da imagem. E à medida que vamos se aproximando da extremidade, estarão as frequências mais altas. E como é um filtro, para controlar a frequência de corte que a gente quer, é através desse parâmetro D0, que é a variância. Então, aqui, num plot bidimensional, cortando essa função bidimensionalmente, a gente vai ter aqui as curvas em função da variância. A gente pode perceber aqui que quanto mais eu aumento a variância, eu vou tendo uma abrangência maior de frequências. Ou seja, quanto maior essa variância, maior vai ser a frequência de corte do filtro gaussiano. E aí, a matriz normalizada... Oi. Deixa eu fazer só 2 perguntinhas. Só não perguntei para a Tainá, né? Né? Pessoal, só para o pessoal talvez entender direitinho essa questão de transição que vem se falando bastante. Eu não sei se vocês enxergam como seria o sinal que a gente tem nas imagens. Então, por exemplo, imagine que você vai pegar uma única linha e uma única coluna de uma imagem, daí vai traçar um gráfico com essa linha, com essa coluna, né? Sempre que os valores, né, por exemplo, se você pegar essa imagem que o Léo está com o cursor aí em cima, se a gente pegasse uma linha central delas, então você ia ver o quê? O gráfico assim, ó, ele todo baixinho, 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 por quê? Porque é zero, é preto, zero, então ele ficaria assim, ó. Aí, quando vai se aproximando, você percebe um leve aumento do tom do cinza. Então, ele vai ficando um pouquinho cinza escuro, e depois vai para um cinza claro, e depois vai para o branco. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma inclinação bem rápida, porque ele sai do cinza claro para um cinza escuro rapidamente, quer dizer, do cinza escuro para o cinza claro rapidamente, e depois ele fica lá, branco, 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 branco. Então, o que é que a gente percebe como é que a gente pode representar, né, de maneira mais clássica as imagens? É mais ou menos como se fossem como é que é o nome?
aqueles sinais digitais, aqueles pulsos, ou uma porta, né? Se é uma porta, é branco para preto, né? Tá preto, 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 branco. Eita, foi demais. Preto, 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 branco. Entende? Então, a transição bem sai do valor mínimo para um valor máximo. Se a gente vai mudando do preto para um cinza escuro e depois para um cinza claro, até chegar no branquinho, a gente vê uma curva assim, monotonicamente crescente, né? E vai fazendo isso daqui. Beleza? Então, aí a gente... Mas ela não vai crescer assim. Ela não faz isso. Ela faz o quê? Assim, 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 vai nesse passo. Então, a gente percebe aí que as mudanças de um ponto para outro traz transição. Naquela imagem que Bruno colocou lá em cima, que tinha várias barrinhas, você pode perceber ali a grande quantidade de transições, e aí a gente fala em quantidade, pronto, aí quantidade de transições entre um ponto e outro, porque hora é preto, hora é branco, hora é preto, hora é branco, hora é preto, hora é branco, tá certo? Se a gente tivesse outros tons de cinza aí, a gente teria essa variação, poderia ter a mesma quantidade de variação, porém essas variações não teriam uma intensidade tão grande, porque elas iriam para um valor intermediário, tá? Iria para um valor entre o 0 e o 255, por exemplo. Tá bom? Então, quando se fala em transição, é mais ou menos isso. E uma outra coisa, isso, perfeito, Léo. Outra coisa de projeto de filtros que a gente estudou, né, quem fez PECOM com a gente lembra, o que Léo está alterando aí, quando ele mexe nesse sigma, né, que é a variância, é a seletividade e a frequência de corte do filtro. Né? Vocês notam que quanto menor for esse sigma, que está sendo representado aí por esse D0, mais seletivo é o filtro e menor é a frequência de corte. Então, ele tem um comportamento passa-baixa bem roxido, né? Já quando a gente torna o filtro, que é uma frequência de corte maior, que seria esse D0 igual a 100, aí ele já tem uma seletividade mais ruinzinha, né? Você vê que ele está mais aberto, mais largo. Ele não consegue dar um corte muito bonitinho, como era no D0 igual a 10. Então, aí esse negócio, essa abertura que o Léo está falando, é a seletividade do filtro. Tá bom? Beleza. Obrigado, Léo. Aí, nada, obrigado a você. Aí o núcleo, a máscara gaussiana é traduzida dessa fórmula aqui e normalizada, porque, vou explicar já porque esse normalizado é caracterizada dessa forma. Perceba que ele, assim, representando em números discretos, fica notável o mesmo comportamento que tem, por exemplo, dessa figura. Ele tem um valor alto no meio e vai baixando os lados. Esse valor 1/16 aqui é para não ocorrer aquele caso por exemplo, eu tenho um nível muito alto de cor aqui, 255, e, por exemplo, eu multiplico por 4, aí já estourou minha representação de 256. Aí, para dar uma aliviada e deixar em valores reais, ele divide por 16, que é justamente o resultado da soma de todos esses valores. Por isso que é normalizado. E aí eu peguei esse filtro e apliquei na imagem Noise Football que já foi apresentada. Primeiro a gente faz aqui a importação pelo EMRead, pelo Drive, depois a conversão para escala de cinza, e na função gaussiana tem duas maneiras de você aplicar o filtro. A primeira é pegando a máscara ou aplicando já o filtro direto. Dessa primeira fórmula aqui, a gente pode definir uma máscara tanto para Y quanto para X. Nesse caso aqui, os parâmetros de entrada dessa função, na get Gaussian kernel, vai ser justamente a dimensão da máscara na direção que eu quero e o valor da variância.
E aqui eu fiz a mesma coisa para Y, peguei a máscara em Y e apliquei o filtro gaussiano através dessa função aqui, SEP filter em 2D. 2D porque vai ser uma imagem bidimensional. E aqui os parâmetros de entrada dessa função é a imagem, a profundidade, que é a representação em bits, a máscara em X e a máscara em Y. A segunda forma de aplicar o filtro é com essa função aqui direta, que é, os parâmetros de entrada são a imagem, aí as coordenadas com o tamanho da máscara em X e em Y, respectivamente, e o valor da variância no final. Aí, depois feito isso, aplicado os filtros, nós iremos fazer a transformada só para ilustrar, como a Tainá já tinha falado, como ficou o processo de filtragem. Mas todo o algoritmo que a Tainá mostrou de filtragem também já é feito por essas funções. Ela já entrega a imagem com filtro aplicado. E aí, essa função aqui que aplica a transformada, CV2, através da biblioteca CV2, é a DFT. Se a gente quisesse a transformada inversa, era só colocar IDFT. No caso, ele representa como se fosse a transformada direta de Fourier, traduzindo. E você passa como argumentos a representação da imagem, com a imagem, justamente, e o tipo de saída dela. Nesse caso, vai ser um output complexo. Por quê? Porque a transformada a gente sabe que retorna valores complexos. E quando ele retornar o valor, ele vai retornar em duas matrizes. Uma matriz com os valores reais e outra matriz com os valores imaginários. E aqui ele faz o processo de transladar a transformada para o centro da imagem. E aqui ele calcula a magnitude espectral. Essa função que faz esse processo vai ser a função magnitude. E essa função magnitude, ela recebe aqui a parte real, no caso esse DFT shift 1, esse parâmetro aqui 0, e a parte imaginária, que é com esse parâmetro aqui igual a 1. Bom, aí fiz a concatenação aqui, e logo abaixo a gente tem o resultado da filtragem. Essa primeira imagem aqui é a original, essa segunda é a máscara 5x5 em desvio 1, e nessa terceira imagem eu apliquei um filtro gaussiano com a mesma dimensão da máscara, só que com desvio diferente, 3 em X e 1 em Y. Perceba que aqui em Y ele ficou parecido com a desvio 1 ali. E em X ele ficou diferente justamente porque eu mudei o valor do desvio. Bom, tem alguma pergunta, dúvida sobre esse filtro? Eu posso te fazer um pedido? Não sei se tu consegue fazer. Vai em cima, sobe um pouquinho aí no código, por favor. Só para a gente ilustrar um negócio que talvez seja interessante. Nesse primeiro, onde tem magnitude espectro 1, linha 25. Aqui. Isso. Tu podia Sim. tirar o 20 nplog? Sim. É só do primeiro. Isso. Deixa eu só ver se ele vai rodar aqui por causa da imagem. Deixa eu importar o drive ali, rapidinho. Ah, tranquilo. É porque tu já tinha deixado executado previamente, né? Era, mas é besteira. Ixi. Bom, já fica salvo o processo aí para vocês reproduzir. Ele montou o drive, agora vamos rodar. Opa. Beleza. Ó que coisa legal. Todo saturado, ninguém enxerga nada, né? Bexiga nenhuma. É. Por isso Justamente que porque ele tem um comportamento... Quer falar? Pode falar. Não, por favor, pode explicar. Porque, como a gente tinha visto anteriormente,
já no transformando em log, já ficava uma coisa bem uniforme. E quando a gente tirou o log, a representação, ela ficou toda estourada, vamos dizer assim, porque ficou tudo num valor só, ele não deu evidência às pequenas transições. Correto aí, pessoal? Perfeito. E aí você nota que os valores, às vezes, ficam, esses são float, né? Então, ficam valores, às vezes, muito próximos de 255, ou até mesmo passam desse valor. E aí satura, aí a gente não enxerga nada. E aí, quando a gente faz a transformação do log, dá uma suavizada, né? Os valores que estão muito próximos, eles, né, valores próximos, eles são mais distanciados, e os valores que estão mais distanciados, eles são aproximados, e aí a gente consegue enxergar alguma coisa mais próxima, como essa que vocês veem do lado direito, né? Sem saturação. Então, por isso que a gente usa muitas vezes a representação do espectro, da magnitude do espectro em decibéis, e não no valor da magnitude convencional, né? Como vocês estão vendo aí, esse que Léo está logo embaixo dessa imagem, esse espectro, ele está normalizado, está em dB, e do lado direito, do lado esquerdo, ele não está em dB, tá? Ele não está em dB, aí fica essa coisa meio feiosa. Obrigado, Léo. Nada. Sim, aí mostrando uma coisa que a gente estava falando ontem, daquela, vou colocar aí, dessa função aqui, que quando eu colocava a máscara de valor par, ele dava erro, só que aí eu já fui tentar de novo e quando eu coloquei ímpar deu certo. Vou até mostrar aqui para vocês. Vou colocar o valor par, aí ele roda normalmente. O valor ímpar que liga. O professor poderia explicar por que ele dá erro? Eu tinha falado ontem. Meu amigo, né? E eu esqueci. Não. Porque é o seguinte. Esses cálculos, eles utilizam máscaras, né? E como, por exemplo, uma máscara 3x3, ele tem o centro bem definido. O centro de uma máscara 3x3 é o pixel que está no meio, né? Você enxerga bem bonitinho. O meio, pá. Se a gente pega uma máscara que ela tem dimensões pares, qual é o pixel que está no meio? Né? Por exemplo, pensa aí numa máscara 2x2. Então fica um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Cadê o meio? Não tem meio. Não, quer dizer, não tem um pixel no meio. O meio ele fica um meio virtual, né? O centro ele é virtual. E aí, por causa dessa dificuldade de encontrar o centro, né? De que o centro da máscara seja um pixel, aí alguns algoritmos eles têm uma dificuldade, não tem um tratamento para fazer isso e não funcionam. Entende? Mas quando você coloca uma máscara ímpar, sempre o centro dessa máscara ímpar vai ser um pixel. E aí a substituição é mais tranquila, vocês têm a maior facilidade. Né? Em geral, é por isso. Obrigado, professor. Passando aqui para o filtro de Sobel, diferentemente do gaussiano, ele é um filtro passa alta. E ele vai dar destaque mais às bordas, vai filtrar as transições de maior intensidade. Bom, matematicamente, ele aplica essa máscara, perceba que ela tem valores negativos. Se é uma observação que esse filtro Sobel, ele dá destaque às transições em direções diferentes de cada vez. Por exemplo, para pegar as transições na direção de X, aí eu aplico o filtro Sobel em X, e em Y da mesma forma. E é dada por essa máscara aqui, que é um lado negativo, ele vai fazendo a transição até o lado positivo. Ok? De modo geral, ele pega o gradiente da imagem, que é justamente essa a variação. E aí, diferentemente do exemplo anterior, a gente chegou no consenso de utilizar outra imagem aqui do jogo Sudoku, que ficou bem mais evidente a
o destaque das bordas nas direções diferentes. E, da mesma forma que a gente fez anteriormente, importou a imagem, dessa vez só importando por aqui mesmo, fazendo o upload, e depois colocando o nome da imagem. A diferença é que aqui ele fica temporário. Se eu fechar aqui o Colab e abrir novo, não vai estar mais. E aquele do Drive, eu posso deixar aquele caminho, e toda vez que eu iniciar meu Drive e conectar o Drive aqui, ele já vai estar lá salvo. Bom, para aplicar o filtro na direção X, por esse método aqui da biblioteca CV2, que é o Sobel. E como input a gente tem a imagem, convertida, lógico, para escala de cinza, a representação, se vai ser em 8 bits sem sinal, ou 64F, tem também outros tipos de representação. A mais indicada para esse caso é 64F, daqui a pouco eu vou explicar por quê. O parâmetro de X é a intensidade do gradiente, ou então simplesmente é a direção que você vai aplicar. Por exemplo, no caso unitário, se eu estar selecionando aqui, qual vai ser? Se vai ser X ou Y, o do Sobel. E aqui é o tamanho da máscara. Se vai ser 5 ou algum outro valor. Hein? Como é unidimensional, só vamos passar um valor de dimensão aqui em cada filtro. No caso do Sobel, igual a 5, e Y igual a 5. E eu fiz outro exemplo aqui com representação de 64 para mostrar a diferença para vocês. Fazendo aquele mesmo processo que a gente já fez anteriormente, calculando a transformada de Fourier, depois transladando, e depois plotando o espectro. E aqui vamos ver. Essa aqui é a imagem original que a gente conseguiu. E aqui eu apliquei o filtro de Sobel em X. Perceba que quando eu tenho uma transição aqui nessas linhas, ele dá bem um destaque aqui, ó. E a diferença aqui dos dois, de 8 para 64, visualmente aqui, com o filtro aplicado, a gente não consegue perceber. Mas o que ele muda é a escala da representação, que aqui ele só tem 8 bits para representar. E aqui 64 e ainda é float, ou seja, ele tem um range maior para poder representar isso. Visualmente não é perceptível, assim como a gente já aprendeu aí no curso que, por exemplo, o olho não consegue captar a diferença de 255 para 254, mas na frequência a gente consegue ver que ele faz uma representação melhor. Perceber que aqui está mais claro e aqui está bem mais uniforme a distribuição do espectro. E fazendo a transformada em Y, a gente consegue perceber agora mais as transições em Y. E o que eu falei lá dessa representação é que, no caso desse de 8, ele representa de 8 bits sem sinal. E se eu tiver, por exemplo, uma transição negativa, que é essa daqui, eu vou perder ela, porque o meu valor ele vai ser aproximado para zero, sem o sinal. Por isso que a melhor representação, ela é dessa 64F. Bom, e aqui a gente ainda percebe algumas poucas transições como se fosse um ruído da própria imagem. Aqui é todo branco e aqui a gente ainda consegue perceber algumas transições. E aí eu decidi aplicar primeiro um filtro gaussiano, para ver se a gente consegue tirar esse ruído, e depois aplicar o Sobel. E aqui eu defini o gaussiano, máscara 5x5 e o desvio de 10. Eu não fiz um estudo para saber qual era a frequência que tinha que cortar, porém, a título de ilustração, acho que vale a pena a gente olhar. Agora, com o filtro aplicado, perceba que a gente tem uma diferença muito maior. Tipo, que estava meio cinza, agora já escureceu, e a gente consegue perceber mais nitidamente as transições. E até no espectro a gente vê essa diferença. Que agora ele, por exemplo, aqui eu teria uma região mais cinza, se fosse normal. E agora, como eu atenuei primeiro ela, porque aqui na imagem original, essa parte aqui está mais cinza, então essa transição aqui que passa por aqui, ela tem mais evidência em relação às que estão vizinhas.
E é como se fosse, por exemplo, a gente cortando o ruído. Só como eu falei antes, eu não estudei qual era a faixa de transição que se encontrava aqui para poder cortar. Mas, com certeza, é o mesmo princípio que é utilizado. Ok? E o último filtro é o Laplaciano. E agora, ele é basicamente o mesmo princípio de Sobel, porém, ele aplica nas duas direções de x e y. Aqui a gente tem uma representação gráfica do que seria. Olha bidimensionalmente. Tem aqui o eixo da frequência, em x na frequência. No centro eu vou ter uma atenuação maior, ou seja, as frequências mais baixas ele vai atenuar, e as mais altas ele vai evidenciar. A máscara típica dele, essa daqui, pode perceber que o centro ele é negativo, à medida que vai aumentando nas bordas. E eu apliquei ele também a essa imagem Sudoku, da mesma forma, e a função que eu utilizei, essa daqui, CV2.Laplaciano. Da mesma forma, vamos definir como input a imagem, o nível de representação e a dimensão da matriz, da máscara. E aí fez o mesmo processo de anteriormente. E agora a gente tem o filtro nas duas dimensões. Percebe que vê bem claramente tanto a transição de linhas quanto a transição das colunas, ou o contrário da linha e da coluna. Tá ok? Perceba aqui que no espectro ele dá uma atenuada bem forte nas regiões centrais, enquanto que evidencia todo esse range aqui de transições. E é só isso. Tem alguma dúvida ou consideração? Acho que Gabriel quer se pronunciar aí. Ficou claro aí, Paulo? Ficou tranquilo, eu acho que ficou bom também. Né? A gente conseguiu tratar bem dos assuntos todinhos. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Ficou alguma coisa... Excelente o nível da apresentação, pessoal. Parabéns. Parabéns ao grupo, realmente. Não é nada a considerar. Obrigado. Vocês podiam ter sido o último grupo, né? Porque assim, manter ou subir o nível agora vai ser... Enfim, né? Eu acho que ficou bom mesmo, né? A gente passou pelos principais tópicos, né? Deu para explicar algumas coisas com detalhes. Fica aí a dica para os próximos grupos de a gente tentar utilizar alguns termos de engenharia que a gente já vem adotando, já vem conhecendo, né? Por exemplo, quando a gente falou de filtros aqui, então usar os termos como seletividade, frequência de corte, né? Quando a gente falou das transformadas, falar bem o que é espectro, o que não é. A gente não vai falar mais disso, mas é só um exemplo. Seria interessante a gente tentar relacionar alguns conhecimentos que a gente já viu na engenharia com o que a gente está aplicando agora. Tá? E para isso, utilizar os termos que a gente já vinha adotando em cursos anteriores de grande valia. Tá bom? Então, se vocês puderem ficar atentos a essas questões para fazer essas explicações, vai ser bem legal. Tá bom? No mais, ficou muito bom, né? A gente já tinha visto ontem, fez algumas contribuições para melhorar assim, a parte didática, e eu acho que atenderam tudo. Ficou bem legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Valeu. É isso, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Né? Acho que não, né? Ficou tudo muito Só bem. uma dúvida, a gente vai enviar esse arquivo para o senhor, do Colab?
Isso. É interessante que esses materiais do Colab eles fiquem disponíveis para todo mundo, né? Para que todo mundo veja, enfim. Essa é a ideia. Então, se vocês puderem me enviar, que aí eu coloco no Drive, né? E aí compartilho para todo mundo possa ver. Ô, professor, meu grupo também? Também, se possível. Não nem falasse, eu vou ter que pegar para ver com o pessoal agora de novo, para a gente juntar e mandar, então. Beleza. Eu acabei esquecendo. Desculpa. Seria por e-mail, professor? Pode mandar por e-mail, ou eu acho que você pode compartilhar comigo também, como você compartilha com os meninos. Aí eu vou copiar e jogar lá no meu Drive. Tranquilo. Beleza? Para não ficar... Beleza. Boa noite. Então, eu agradeço enormemente a presença de todos, tá bom? E tenham uma boa noite, um bom feriado. Eu só vou pedir para que José Wesley ele fique mais um minutinho, que eu gostaria de ter um particular com ele. Ih, rapaz. Vou parar de gravar aqui. Não, tem que gravar. Não, viu, professor? Boa noite, gente. Uma boa semana para vocês.